Olá, meu nome é Maria Priscila, sou professora de Sociologia da Rede Santa Mônica. Vim aqui hoje para fazer uma revisão do conteúdo com relativo ao primeiro ano, tá? Para o período agora de M4, que nós vamos fazer a prova de TP4. Então eu trouxe aqui alguns apontamentos para nortear a nossa conversa, na verdade a minha fala, e nós vamos revisar alguns pontos importantes para a sua prova, ok? Então vem comigo, me acompanha, vamos ver se eu consigo tirar as suas últimas dúvidas agora para a prova. Então, aqui está o nosso material, né? Aula revisional, Sociologia, primeiro ano. Então, nós vamos falar... Dá um zoom, por favor. Então, a gente vai falar sobre esses 4 capítulos, muito mais ênfase nos capítulos 16, 17 e 18. Em industrialização e meio ambiente, problemas ambientais contemporâneos e políticas públicas e proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Pode retornar para mim, por favor? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer um seguinte apontamento. Nós estamos falando de sociologia. E aí, por que sociologia vai falar sobre meio ambiente? Qual é essa relação importante? Precisamos nos dar conta que o indivíduo se relaciona com o ambiente, se relaciona com as pessoas e sociologia pensa nas relações sociais. Então, eu já deixei aqui destacado para vocês, ó, sociologia, relações sociais, contexto social, transformações sociais e históricas. E a partir desses pontos de análise é que a gente vai poder falar sobre a sociologia. Essa ciência que para mim é tão maravilhosa, que tão me deixa feliz poder falar sobre ela. Então, eu já fiz o destaque com relação ao seu material didático que está lá. No campo da sociologia, o interesse na área ambiental pauta-se na redefinição dos padrões de produção, bem como na reflexão sobre como a questão ambiental interfere nas relações de sociabilidade, no processo de ocupação dos territórios. Está lá no nosso material a partir da página 276. O que a gente está falando sobre isso? No momento em que o homem ele se relaciona com o seu meio ambiente, a gente vai ter um marco histórico importante, que vai ser a Revolução Industrial, que vai mudar as relações que os indivíduos têm com relação ao trabalho. E com o meio ambiente, a gente vai pensar sobre a importância do homem se relacionar com ele, pensar sobre o seu impacto e pensar das relações que os indivíduos têm com esse mundo. A gente perde um pouco essa lógica que veio lá dos gregos antigos, que falava sobre a comunhão entre o indivíduo e a natureza. Nós, quando a gente chega na modernidade, quando a gente passa por esse recorte, que a gente fala sobre a antropologia, que se centra no homem, a gente tem esse distanciamento. Está na hora da gente voltar, começar a analisar o homem a partir do seu contexto social e ambiental e perceber sobre essa relação entre o indivíduo e o meio ambiente. E mais, quando a gente vai pensar sobre as relações sociais, sobre os processos econômicos, pelos processos de relação do indivíduo na produção e no consumo, é fundamental a gente perder essa relação para a gente poder pensar enquanto homem, porque a gente não pode pensar no hoje e no agora. A gente tem que pensar na produção do conhecimento e na produção sustentável, que é o nosso último capítulo desse recorte. Então, a gente trouxe aqui para ilustrar, para a gente poder conversar um pouco e pontuando algumas coisas que são necessárias. A Revolução Industrial, que começou lá no final do século XVIII. A máquina a vapor passou a ser sistematicamente usada para a produção de mercadorias, em especial para a fábrica de tecidos, para as atividades de mineração e de metalurgia. Então, eu trouxe uma foto ilustrativa para a gente poder pensar lá no início, quando a gente começa a pensar nas máquinas a vapor. E aqui eu trouxe um esquema. Dá um zoom para mim, por favor. Olha que importante. Primeiro, a gente tem que pensar estruturalmente. A gente está pensando lá na Revolução Industrial no século XVIII. A gente tem o aumento da produção fabril, aperfeiçoamento das técnicas e das tecnologias e a ampla produção de mercadorias. Por quê? Volta para mim. O que a gente tem antes da Revolução Industrial? A gente tem a produção artesanal. Quando a gente passa pelo fato histórico, né, da produção em larga escala, que vai sendo aumentada e ampliada a partir das revoluções, a segunda revolução industrial, a terceira e a quarta, e assim por diante,
Quando a gente começa a pensar na grande produção de mercadorias, a gente vai começar a pensar na produção das máquinas. Como é que essas máquinas afetaram o meio ambiente? E não só o meio ambiente, os trabalhadores. A produção dos resíduos, da poluição. E aí a gente pode olhar ali a partir da segunda Revolução Industrial. Dá mais um zoom para a gente, por favor. Então vamos lá, a gente tem um recorte da Revolução Industrial a partir da primeira, e a gente tem um distanciamento da tradição e a busca pela modernidade, pelo progresso. Porque o homem, o que o homem desejou? Conhecer a natureza para se apropriar dela. Na segunda Revolução Industrial, que tem lá a partir da metade do século XIX, nós temos o aumento da metalurgia, da indústria do ferro, a construção das ferrovias na Europa, como outras regiões. Volta para mim, por favor, William. O que a gente está falando com relação a isso? O que a gente precisa perceber com relação ao recorte do meio ambiente? A gente está falando que o homem, na sua relação de trabalho, na sua relação de produção, ele interferiu no meio ambiente, mudando a forma e a lógica que o homem se inseria nesse contexto. Porque até então, o homem era integrado com o meio ambiente. A partir desse momento, há um distanciamento. E esse distanciamento promoveu, de muitas formas, a sua degradação. Ah, agora foi a minha animação ali. Dá um zoom para mim, por favor. E a questão do meio ambiente? Como é que se dá a questão da degradação do meio ambiente, o impacto? Alguns autores gostam muito de falar também sobre a perspectiva da nossa pegada ecológica. Como a pegada ecológica ela vai aumentando a partir do momento em que o homem começa a produzir muitos resíduos. Então, vamos pensar no seguinte. Quando a gente pensa em Revolução Industrial, o que a gente tem que ter em mente nas relações dos indivíduos é que o indivíduo saiu do campo e foi morar na cidade, sem nenhum tipo de infraestrutura anteriormente pensada. O que nós temos nesse contexto? Nós temos falta de saneamento básico, nós temos a relação do trabalho, porque a gente passa por uma lógica em que o trabalhador vende a sua mão de obra, o que até então não era assim, porque a gente já viu no nosso material didático desse ano, né, que a gente estava pensando sobre a questão da mão de obra ser uma mão de obra artesanal, em que ele produzia para o seu próprio consumo. E aí toda essa lógica social ela vai interferir, ela vai modificar a maneira com que o ser humano age em sociedade e a questão do meio ambiente. Trouxe mais uma foto ilustrativa para a gente de uma Maria Fumaça, e aí mais o recorte do nosso livro didático, da página 276. Tá lá, esses deslocamentos de bens industriais e capitais humanos foram intensificados ao longo dos anos, o que garantiu relações de poder, trocas culturais, simbólicas, entre outros povos, que fossem intensificadas. Repara no destaque dessa citação, ao lado a gente está falando sobre o capítulo 16, sobre a industrialização e meio ambiente. Pode voltar para mim. O que a gente está falando sobre essas trocas simbólicas? A relação em morar no campo é uma, a relação de morar na cidade é outra. Pensarem a falta de saneamento básico, né? Como é que os detritos humanos eles eram despejados? Que lógica a gente vai começar a construir com relação a lixos, as lixões, a importância dos aterros sanitários? E nós já vamos começar a pensar no capítulo 17, que eu trouxe um destaque para a gente. Lembrando, gente, nosso material didático é um material didático amplo. Eu trouxe alguns recortes que são importantes para a nossa reflexão. E aí, quando a gente começa a falar sobre o material didático de uma maneira mais ampla, ele vai fazer vários recortes importantes, principalmente no decorrer do capítulo 18 para o capítulo 19, sobre a importância do homem nessa relação com o meio ambiente e ainda sobre a importância da gente pensar no desenvolvimento sustentável economicamente, em que pense o ser humano dentro desse contexto. Então vamos lá, William. A energia suja, que são as energias pensadas por quê? Viver
A nossa sociedade, ela precisa dessas combustões, né? A gente precisa dessa energia para produzir, para os nossos maquinários. Então, a gente tem uma energia que é dita como suja, ela está entre aspas, né? Energia com resíduos muito poluentes, a gente vai falar sobre o recorte do petróleo. E a gente tem outras expectativas de energias, que são energias tidas como limpas, né? Energias sem resíduos poluentes ou com resíduos poluentes relativamente poucos, né, baixos. A gente vai pensar sobre as hidrelétricas, sobre a questão da energia eólica e energia nuclear. Eu trouxe uma sugestão de filme que está no cantinho ali da tela, que é um filme nacional chamado Narradores de Javé. Pode voltar para mim. Quando a gente pensa sobre essa questão das energias suja e energia limpa, elas estão entre aspas, porque nem mesmo a energia estabelecida como limpa ela tem um impacto ambiental. O filme Narradores de Javé, ele vai dar uma sugestão e vai falar sobre um contexto social da criação das hidrelétricas. Porque a criação da hidrelétrica, ela também é necessário a criação de um lago de retenção, a criação da barreira do rio, que passa com força para poder girar as turbinas e fazer a produção. Mas essa energia tida como limpa, ela tem um impacto ambiental. Ainda quando a gente pensa sobre energia nuclear, ela é uma energia muito... Eu não vou me arriscar muito na área de exatas, mas ela tem uma questão de ser mais volátil e tem uma preocupação dos seus resíduos. Então, nem mesmo essa energia tida como limpa, ela precisa ser pensada. Os impactos da energia eólica para o ser humano, nas produções, ela tem destacado a questão do mal-estar, das náuseas, exatamente por causa dessa produção dessa energia a partir dos ventos, a captação e o quanto isso faz mal para o ser humano. Por que isso? A gente precisa pensar nessa relação desse desenvolvimento sustentável, da utilização desses recursos tidos como recursos que são esgotáveis, que são recursos que não são reutilizáveis. E como o ser humano vai pensar a partir disso. Então, quando a gente entra em modelos de crise, a gente precisa pensar a partir de outra perspectiva. Pensamos, por exemplo, no Brasil, na década de 70, quando nós tivemos a questão da crise do petróleo por causa do aumento, né, do valor do barril do petróleo, nós começamos a pensar na produção, por exemplo, de biocombustível a partir da cana-de-açúcar. Nós já temos outras experiências. O Brasil é pioneiro nessa área quando a gente pensa em bioenergia. E aí, o interessante quando a gente pensa na questão da produção da bioenergia é que nós vamos pensar que ela não é uma fonte esgotável de energia. E como é que o ser humano pode produzir e utilizar dessa fonte energética e que equilíbrio que é necessário? O que a gente precisa pensar a partir de agora é a importância de se ter um equilíbrio. E aí, quando a gente pensa sobre esse processo de desenvolvimento econômico, a gente precisa também pensar na questão da poluição. William, dá um zoom para mim. Isso. A poluição é o maior das degradações que vem sofrendo o meio ambiente. Entende-se por poluição a introdução no ambiente circundante, por meio da atividade humana, de elementos nocivos ao equilíbrio na natureza, de forma a prejudicar os seres humanos e os ecossistemas. A gente tem alguns recortes históricos, pode voltar para mim. A gente tem alguns recortes históricos interessantes quando a gente pensa na mobilização social, de pensar sobre a importância do meio ambiente e alguns recortes muito interessantes. Como, por exemplo, a gente vai falar sobre a Eco 92, sobre a Rio+20 e sobre a importância de pensar no contexto social. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Porque quando a gente pensa no contexto social e a gente pensa, por exemplo, na questão da poluição, muitas vezes a gente pensa na questão da produção do lixo. E aí existe um documentário brasileiro, ganhador de prêmio, que precisa ser assistido e conhecido por todos nós, que é o Ilha das Flores. O Ilha das Flores, ele vai falar sobre um lugar onde não tem flores, um lixão, e o quanto há de degradação não somente do meio ambiente, mas também com relação aos seres humanos. Porque quando a gente vai pensar na questão da poluição e a produção de lixo,
Nós que vivemos nos centros urbanos, nós que vivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, a gente não se preocupa de onde vai parar o nosso lixo. Lembra que eu comecei a falar sobre a questão da nossa pegada ecológica? E aí, como é que é a nossa pegada ecológica? Como é que é a nossa produção de lixo? Será que eu me preocupo com o que eu consumo? Será que o meu consumo é consciente? Exemplos simples e práticas simples não solucionam o problema como um todo, mas tem um impacto significativo quando a gente pensa no nosso meio ambiente. Exemplo, quando você consome água, quando você está na rua e consome uma garrafa de água, você consome uma garrafa de água de 500 ml e aí você consome uma, e aí se no decorrer do dia você precisa consumir mais 2 ou 3, não seria menos impacto de lixo se você já comprasse uma garrafa de 1,5 litros? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do copo descartável. O copo descartável demora 500 anos para se decompor. Será que ele tem uma grande utilidade ou será que a gente pode adotar uma lógica de um copo permanente? O canudo permanente. Eu tenho na minha bolsa o meu copo. Agora não, que a gente está num momento de pandemia, então a gente está indo para os lugares ainda com muito controle, com muita responsabilidade sobre a questão dos nossos usos. Mas eu tenho permanentemente na minha bolsa meu copo permanente, meu canudo permanente, meu talher permanente. Para quê? No momento que seja necessário utilizar qualquer um desses elementos, eu não produza mais algum tipo de lixo. Então, os alunos já sabem, toda vez que eu chego na escola, eu chego com a minha garrafinha de água, que eu sempre abasteço. Agora, então, no momento de pandemia, essa é uma medida fundamental, principalmente porque os nossos bebedouros estão fechados e a gente não pode ficar consumindo água dali. E ter a nossa garrafa, o nosso corpo permanente é super importante. Então, vamos lá para os destaques que eu deixei embaixo? Perfeito, William. Então, vamos lá. Desmatamento e poluição do ar. A gente precisa pensar na questão do aquecimento global, do aumento gradativo da temperatura do planeta e ainda sobre a questão do derretimento das calotas polares e o quanto que isso causa um impacto ao ser humano. A gente precisa pensar na questão do buraco da camada de ozônio, das chuvas ácidas, principalmente quando a gente pensa em chuva ácida, o quanto ela impacta na vida do ser humano, das doenças, dos problemas de pele. E aí a gente vai pensar ainda na questão do lixo e dos problemas sanitários decorrentes do lixo, né? A necessidade de um tratamento adequado para o lixo e as desigualdades sociais dos lixões. Volta para mim. Lembrando que a gente teve uma novela que exatamente abordou essa questão, que foi a novela Avenida Brasil, que acabou de reprisar. Ela tinha um contexto social de crianças e adultos que vivem em lixões. A quantidade de bichos, a quantidade de doenças, a quantidade de relação. Então, a gente começa a perceber que há uma relação social, sim, entre os lixos, mas não a qualquer indivíduo em sociedade. Tem um impacto muito maior quando a gente começa a pensar nos indivíduos de camadas sociais mais baixas. Por quê? Na camada social mais alta, se o ambiente na qual o cidadão ele está, ou a cidadã, né? Pensamos em meninos e meninas, em homens e mulheres. No momento que ele está ali no ambiente que começa a se degradar, tem problemas ambientais, o que ele faz se ele tem poder aquisitivo? Ele se desloca. Mas quando a gente tem famílias que o poder aquisitivo é baixo, o impacto ambiental nessas famílias é muito maior. Por isso é que quando a gente vai avançando na discussão do meio ambiente, um elemento introduzido nessa discussão, que é muito importante, é a questão da erradicação da pobreza e da erradicação da fome. No documentário A Ilha das Flores, ele vai abordar essa questão da pobreza e das desigualdades sociais. Tema tão importante para a sociologia, que é essa ciência que eu amo. Gente, sugiro, assista. Então vamos para a próxima lâmina. Ah, eu esqueci. Dá um destaque ali, porque eu trouxe um post-it para a gente dar uma olhada. Qual a nossa responsabilidade com o lixo? Com os lixões? Para onde vai o nosso lixo? Eu sei onde é o lixo da minha cidade? Essa é uma pergunta recorrente nas minhas aulas. Qual é o lixão mais próximo da nossa casa?
Como é que as pessoas que vivem ali perto, será que uma pessoa, uma comunidade, gosta de ter um lixão perto da casa dela? A questão da produção o atrair dos bichos, né? Dos insetos, e ainda do odor da produção do chorume. E aí, vamos caminhando já para o nosso capítulo 18. E aí eu trouxe alguns destaques que são importantes quando a gente vai pensar em meio ambiente e a gente vai pensar sobre a importância dessa movimentação social e sobre a fiscalização e a preocupação de manter o meio ambiente equilibrado e quanto a sociedade civil ela é importante. Então, em 92, no Rio de Janeiro, ele sediou o encontro que é conhecido como a Cúpula da Terra. E ela foi um movimento muito importante, que é na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A Agenda 21, que é a agenda para o século 21, sobre os elementos que são importantes de serem defendidos e sobre a importância de ter um olhar sobre isso. A Convenção da Biodiversidade, a Convenção sobre a Mudança do Clima. Grande parte do teor desses documentos é composta por generalidades bem intencionadas ou as boas intenções específicas, mas que representam a dificuldade de execução. A influência educativa duradoura da Conferência do Rio foi a mais importante que as suas consequências e práticas imediatas. A realização da Rio 92 foi fundamental para trazer a discussão para as casas e para o coração de todas as pessoas. Identificar sobre a importância do homem ter um olhar sobre o meio ambiente e sobre a sua relação com ele. Só para a gente pegar ali o destaque, William, aqueles outros 3 pontos ali, ótimo. A gente está falando sobre o princípio 5, a erradicação da pobreza, o requisito indispensável para a promoção do desenvolvimento sustentável, porque não dá para pensar numa sociedade com desenvolvimento sustentável sem a gente se preocupar com relação à erradicação da pobreza. O princípio 6, que deve ser dada prioridade à situação especial dos países em desenvolvimento e aos mais pobres. E o 22, as populações indígenas e outras comunidades locais têm um papel vital no gerenciamento e desenvolvimento ambiental em função dos seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os estados devem reconhecer e assegurar os seus direitos. Esses elementos, pode voltar, William, esses elementos eles são importantes enquanto carta de afirmação de princípios e sobre a importância do respeito ao meio ambiente. Então, quando a gente vai entender esse contexto, a gente está falando ali, ó, da Rio 92, está aqui, apontei para o lugar errado. Aqui é a Rio 92, 20 anos depois, é por isso que o nome se deu como Rio mais 20, que foram 20 anos depois da realização em 2002, que gerou a Agenda 21, que vai falar sobre o propósito de transformação e de mudança do olhar do ser humano, do homem, com relação ao meio ambiente. E a gente vai avançar, que a gente vai perceber que a gente traz essa discussão sobre desenvolvimento sustentável. Ele tem que ter esses elementos em comum. Dá um zoom. William, por favor, olha ali. Ambiental, social e econômico, eles têm que estar equilibrados para a produção da sustentabilidade empresarial. Não pode, a gente só não pode ter somente o desenvolvimento econômico que se preocupe somente com a economia, porque o homem ele está inserido, eu estou falando homem o tempo todo, homens e mulheres, né? A gente tem a sociedade inserida e o quanto que é importante o destaque, a seguridade das pessoas, com o aumento e a garantia da cidadania e o fator ambiental. Pode voltar. Isso que a gente está dizendo, afinal de contas, é o quê? Sobre o equilíbrio entre o meio ambiente, o equilíbrio entre o fator econômico e o equilíbrio com relação às nossas relações. A gente está ali com a nossa fonte bibliográfica do nosso estudo, todo baseado dentro do nosso livro. E aí a gente precisa perceber que a sociologia ela é uma ciência que ela vai se relacionar ao indivíduo e ao meio ambiente. Quando nós estudamos as relações estabelecidas entre os indivíduos e como essa mudança de contexto ela fundamentalmente acontece, a importância da gente pensar nessas mudanças. O sociólogo ele vai ser o cientista que vai analisar a sociedade e as suas transformações.
Então, se a gente tem uma mudança dos aspectos sociais, o sociólogo vai se apresentar, vai analisar e vai questionar. Porque a gente não pode observar a realidade e achar que ela é naturalmente desta forma. A gente precisa questionar e indagar sobre ela. Boa prova para você, espero que você tenha um bom estudo. Se tiver alguma dúvida, apresente para o seu professor e até a próxima vez.